Eu trabalho com droga desde que eu me formei. Cheguei em Maceió em 78. Eu tenho aqui na minha mão esquerda a substância droga, maconha. No outro lado direito eu tenho o homem. Quem procura quem? O homem procura a planta ou a planta procura o homem? Já viram a planta procurar o homem? Não. Doutor Marcelo falou uma coisa muito interessante. Então nós estamos numa política torta pelo seguinte: a gente está num campo equivocado. A gente está culpando a droga pelo problema existencial do ser humano. Então, se o homem procura a droga, eu tenho que procurar saber que necessidades esse homem está sentindo, que está buscando a droga para resolver problemas existenciais. Esse é o problema. 2. O que é uso e o que é abuso? A droga sempre existiu, existirá. Não existe sociedade sem droga. Não estou aqui defendendo droga, estou só mostrando historicamente o que nós estamos pisando. Outra coisa, que território é esse? Esse campo do narcotráfico é como se fosse um povo. Pensa num povo, aquele animal marinho. Da cabeça para cima, você tem um grande traficante que não aparece, um grande financiador. Do meio até os tentáculos, você tem o intermediário, o laranja, né? E os tentáculos têm diversos níveis de traficantes. Nossa política de droga trabalha com a unha do povo. Certo? Então, é isso que eu quero mostrar. Quando é que começa a usar droga? Pela adolescência, não é? Por que não se faz uma escola, não é? Uma política de Estado séria sobre o narcotráfico? Agora, e hoje, você tem que ver o seguinte, no seu sistema. Um modelo sistema capitalista, tudo é mercadoria. O dependente químico hoje, a mercadoria é cara e valiosa, porque ele é explorado duplamente. Ele é explorado pelo traficante e pela indústria da cura. Aí eu pergunto, eu coloco para a mesa: será que realmente está querendo acabar com o extremismo? Porque dá lucro. O sistema capitalista vive de lucro. A gente faz de conta que trata de dependência. Eu tenho 30 anos, eu não trabalho de dependência química, né? Entenderam? Eu falo com muita vontade sobre isso. Primeiro, estamos em Maceió, Alagoas. O mapa da violência recente mostrou que são 66 mortos para cada 100 mil habitantes, né? O maior índice que se encontra na América Latina, a quinta cidade mais violenta do mundo. É o Brasil, o país onde mais se mata por arma de fogo. E nossa sociedade está preparada para isso, né? Mas não está preparada para legalizar a maconha nem legalizar as drogas. Eu acho isso uma profunda hipocrisia a gente usar esse argumento de que não estamos preparados para legalizar as drogas, mas estamos preparados para exterminar a juventude pobre e negra todos os dias, matar um amarildo. Todo dia a gente está preparado para engolir essa notícia, mas não está preparado para engolir a notícia de que a maconha é legal, né? Eu perdi um irmão por causa da droga. Meu irmão mais velho foi morto por causa do uso do crack. Mas não foi o crack que matou ele de overdose. Foi o envolvimento dele no comércio do tráfico para poder consumir o crack. E eu garanto para vocês, com certeza, de que se ele pudesse comprar essa droga numa farmácia ou adquirir essa droga pela mão do Estado, ele poderia estar vivo hoje. Está trazendo felicidade para minha família e não trazendo dor no período do aniversário, Dia das Mães, essas coisas. Esse é outro ponto que eu acho que é fundamental para a gente debater a legalização das drogas sem a hipocrisia. Outra coisa, estamos em Alagoas, novamente, os piores índices sociais do Brasil. Não dá para a gente esperar que a nossa realidade fique igual a da Suíça para resolver os problemas do uso de drogas. Isso é mais utopia do que eu dizer aqui que vamos fazer o comunismo no mundo todo, vamos dar uma casa para todo mundo. Não dá. Vamos falar de utopia. Não vamos falar de utopia, vamos botar o pé no chão e falar de uma política prática. Eu acho que a gente tem que discutir isso aqui. Qual a política imediata para resolver o problema das drogas, né? Já que a política atual há um consenso na mesa de que ela é falha, né? Então, como nós podemos resolver e quem tem que regulamentar e outra, quem é que tem que tratar o usuário? Se é o Estado ou é o Manassés da vida, que a gente vê vários casos de denúncia do Manassés que faz tortura psicológica nos usuários, ajoelha
uma porcaria de uma caneta que nem serve para escrever e vende todo mundo. Meu nome é Adelmo, eu sou do segundo período de Direito. Minha pergunta é dirigida ao pessoal que representa aqui a Marcha da Maconha. Eles partem do pressuposto da defesa de três eixos: o econômico, o de segurança pública e o da saúde. O econômico é de que, legalizando, partiria-se da ideia que o dinheiro seria totalmente transferido dos traficantes para o Estado. O da saúde, como se dá a entender que fumar maconha seria bom para a saúde. E quando isso aí pode ser utilizado, como foi explicado, através do desenvolvimento da tecnologia, usar o princípio ativo de medicamentos, usar o medicamento e não a maconha da forma que está se propondo. E depois acabar a questão da violência, porque acha que tirando a maconha vai se acabar o tráfico. Pergunto eu, hoje a gente está aqui defendendo a marcha da maconha, amanhã a do crack, a depois a da cocaína, porque o tráfico vai continuar. Eu entendo, na verdade, que o nosso problema é de caráter social. Com a situação que a gente tem, com a divisão de rendas, com a divisão de riqueza que existe no nosso país, vai ter sempre gente pobre procurando cobrir suas dificuldades sociais atrás das drogas, e não vai ser a legalização dela que vai curar esse mal. Nós passa a palavra para o pessoal que defende a redação. Essa pergunta foi direcionada para a Marcha, vou deixar o Felipe colocar. Eu queria tocar em outra questão, que é a questão que foi colocada aqui pelo vazio, ou porque as pessoas utilizam as drogas. Veja, um colega Lourenço, é isso? Ele falou uma questão que é importante aqui. Sem nenhum juízo de valor, ele quis colocar um negócio que é uma coisa que é verdade. Historicamente, todas as sociedades fizeram uso de substâncias que alteravam a mente, alteravam o corpo, enfim, que hoje se usa o nome de drogas. Isso é um fato. Precisamos entender isso filosoficamente, psicologicamente, por que isso acontece? Precisamos. Eu tenho uma opinião sobre isso, certamente muitas intervenções fortes aqui colocaram opinião. Agora, eu comecei a minha intervenção falando que, na minha opinião, de fato, esse não é o debate mais importante. Isso é um debate, mas não é o mais importante. Eu acho realmente que nós poderíamos fazer um debate aqui e que eu traria um slide também e apresentaria as possíveis, certo? Vou colocar aqui possíveis vantagens do uso da maconha. E se apresentaria aqui as desvantagens da maconha. Isso é um debate possível. Só que eu acho que não nos serve. Não nos serve porque, na minha opinião, o centro do problema das drogas está nos problemas que a sociedade sofre por conta da criminalização que existe com as drogas. Esse é o principal problema. E esse que nós queremos combater. Porque poderíamos também fazer uma lista imensa aqui de problemas acarretados pelo uso do álcool. Qual a política do álcool? Vamos proibir o álcool? Parece ser o mais coerente para quem defende isso. É o mais coerente. Para ir até as últimas consequências desse argumento, porque o álcool faz muito mal à saúde, sem dúvida, senão tem que proibir o álcool. O cigarro é uma substância que faz muito mal à saúde, mas vamos proibir o cigarro, é a melhor política para isso? Lembro vocês dos Estados Unidos novamente. Durante o final da década de 20 até o início da década de 30, os Estados Unidos entrou num período que é chamado de período da lei seca, onde o álcool foi proibido nos Estados Unidos. Vocês sabem qual foi a consequência disso? A consequência foi o aumento da criminalidade. Aquela figura histórica, Al Capone, veio daquela época, o aumento do gangsterismo das gangues, o aumento do comércio ilegal, violentíssimo, o aumento da violência e da criminalidade. Foi isso que acarretou a proibição ao álcool. Até que o pessoal teve que reconsiderar, o Roosevelt, depois de eleito presidente, reconsiderou e teve que legalizar o uso do álcool e tudo mais. Defendemos exatamente esse modelo? Não. A Ambev, que foi citada aqui, é uma empresa privada. Não é interessante, de fato, concordo que uma empresa privada tome conta, por exemplo, da regulação de maconha. Mas é interessante que o Estado fizesse. Eu acho que a gente precisa ter cuidado com isso, porque não é por aí, entende? Não é por aí. Não é a gente listando assim, a maconha traz problemas, pode trazer. Eu assinaria embaixo o vídeo do Dr. Urânio. Se ele colocasse as fontes dele, eu assinaria embaixo de todas elas. Ele não colocou nenhuma fonte. Mas, certamente, muita coisa que ele falou aqui é verdade, certamente muita coisa que ele falou aqui é coerente, porque, de fato, a maconha deve trazer uma série de problemas e tudo mais para o uso da dependência química, dependência, tudo isso, claro que traz problemas. Agora, a nossa sociedade aqui em Maceió tem uma série de viciados, uma série de outras substâncias. Rivotril, Ritalina, uma dependência química tremenda, por exemplo. E eu não defendo, por exemplo, a criminalização do Rivotril e da Ritalina.
Eu sou contra a dependência química, acho que precisamos ter política pública para isso. E o problema central das drogas segue sendo, sem dúvidas, a questão do tráfico. Porque, gente, vamos falar a verdade. As drogas, elas vão ser regularizadas. Nós caminhamos para isso. Elas vão ser normatizadas. Esse processo histórico está ocorrendo no mundo inteiro. Nós vamos debater como o Brasil fará isso, nosso modelo profissional, porque isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Agora, o argumento, infelizmente, de que não se está preparado ou não, é um argumento, eu acho que muito complicado, porque não se mede quando você está preparado ou não. Eu lembro um elemento histórico aqui, de quando esse debate foi usado e que traz uma consequência negativa para a gente. Nosso país foi o último país do mundo a abolir a escravidão. E, infelizmente, o argumento usado é que a nossa sociedade não estava preparada para abolir a escravidão. Eu acho que nós precisamos repensar seriamente essa forma de discurso. Não, então, rapidinho, né? Falando sobre a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, o presidente Richard Nixon, quando declarou a guerra, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, quando foi um dos declarantes da guerra, às drogas, nos seus mandatos dos Estados Unidos, foi um dos grandes postuladores que fez com que a guerra às drogas fosse declarada. Os estudos estavam feitos baseados nos princípios ativos da maconha que poderiam ser usados beneficamente para o uso, para tratar doenças graves. Então, a ameaça do uso e da descoberta de novas substâncias que pudessem melhorar o desenvolvimento científico de medicamentos foi um dos grandes medos que fizeram com que o presidente Richard Nixon protegesse o mercado, protegesse a indústria farmacêutica e declarasse guerra às drogas. A ONU declarou guerra às drogas, o Brasil declarou guerra às drogas, e hoje todo mundo declarou guerra às drogas depois. Legalizar a maconha vai acabar com o tráfico? Vamos lá. Eu sou muito ruim em matemática, mas veja só, 275 milhões de pessoas usam drogas ilícitas no mundo. Dessas 275, 205 usam só maconha. Estamos falando aí de mais ou menos 73% de usuários de maconha. De 100% das pessoas que usam drogas ilícitas no mundo, 73% usam só maconha. Se a gente pegar uma legalização mundial, vamos lá, a legalização mundial da maconha, a gente vai ter, assim, não mecanicamente, mas assim por cima, uma quebra de 70% das pessoas que hoje estão ligadas ao tráfico, que financiam o crime organizado, que matam o pobre preto na periferia. Então nós não estamos falando aqui de números fantásticos, nós não estamos falando aqui de pessoas que... nós não somos pessoas que estão fantasiando essa história, nós não queremos legalizar a maconha para poder sair na rua fumando baseado. Nós estamos falando aqui de medidas políticas, medidas sociais que possam acabar com o tráfico, que enfraqueçam o crime organizado, para que o pobre preto deixe de morrer na periferia. É isso que nós estamos falando aqui. A gente tem que aprender e tem que entender que quando vamos fazer um questionamento, quando vamos fazer uma questão, quando vamos colocar uma questão e um questionamento, a gente tem que saber mediar as coisas. Qual a política ideal? Na minha opinião, a política ideal é legalizar a maconha. Mas não só a maconha, legalizar todas as drogas. Por quê? Porque as drogas têm que ser, os usuários de drogas associados, os dependentes químicos têm que ser vistos como dependentes químicos, como pessoas doentes, e não como foi colocado no vídeo aqui mais cedo, como pessoas à margem da sociedade, como pessoas criminalizadas. Essa política de drogas proibicionista que hoje vigente no mundo apenas criminaliza a pobreza, criminaliza as pessoas que estão nas piores condições sociais, nas piores localizações, ou seja, nas periferias e nas favelas. Então vamos entender que a política de drogas vigente no Brasil hoje e no mundo só criminaliza a pobreza, só é contra a classe trabalhadora e as pessoas que moram na periferia e nas grandes cidades. Eu só vou fazer uma referência ao Wilson, porque ele citou o meu nome. É uma pena que ele não tenha conseguido enxergar embaixo dos slides as referências bibliográficas.
Então preste atenção para não estar falando coisa de a segunda coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, é que eu não. A questão não é legalizar, não é a questão de descriminalizar, a questão que nós precisamos entender, certo? Se vocês entenderem isso, eu já me dou satisfeito. Nós precisamos usar uma forma para diminuir a disponibilidade de droga à população. Isso é que a gente tem que buscar. Normalmente esse ser humano ele não tem o conhecimento dos riscos que essa droga pode causar ao seu organismo. Então, se a gente legaliza, a gente vai aumentar a disponibilidade dessas substâncias para a população. E essa questão de dizer que legalizar vai resolver o problema do tráfico, não vai resolver. Porque a gente sabe hoje, isso são dados científicos, um trabalho feito pelos americanos, dizem que o poder econômico da cannabis ou da droga da maconha, na questão econômica do tráfico, só representa 20%. Outra coisa, a partir do momento da legalização, que o rapaz fez seu comentário sobre o irmão dele, certo? Podem ter certeza de uma coisa, que a droga vai ser vendida muito mais cara na farmácia ou em qualquer outro ponto legalizado de venda, porque o traficante vai colocar a droga na sua porta por um preço muito mais acessível do que se o governo legalizar. São essas considerações. Boa noite a todos. Meu nome é Rony Reis Teixeira Mota, eu sou advogado. Atualmente estou como presidente do Conselho de Política sobre Drogas e pela OAB Nacional também eu faço parte do Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Nós estamos vivendo um período diferenciado onde está se em voga a legalização, a regulamentação ou a descriminalização do uso de drogas, principalmente da maconha. Eu faço uma pergunta aqui. Em Portugal, em 2000, ele veio num fluxo de despenalização, de descriminalização, mas hoje em dia, o usuário de drogas lá em Portugal, quando é abordado pela autoridade policial, a droga que ele está de posse, ela é subtraída. Como é que ela é legalizada se há retenção dessa droga? E depois, em Portugal, ele é submetido a um centro de dissuasão toxicológica, onde lá existe um jurista e uma equipe multidisciplinar. Será que realmente Portugal ela legalizou ou regulamentou? Se o fluxo está de uma legalização total e completa ou de uma regulamentação do uso da substância psicoativa? Essa é a primeira pergunta que eu faço. E a segunda pergunta que eu também faço é a seguinte: será que legalizando, regulamentando ou liberando, será que o efeito da substância psicoativa ela vai deixar de existir? Os surtos psicóticos eles vão deixar de existir? A dependência a essa substância vai deixar de existir? É isso que eu pergunto. O nosso Estado brasileiro, principalmente a nossa saúde, ela tem suporte para abarcar mais essa condição de tratamento, de abordagem, de acolhimento ao dependente químico. Parabenizo novamente a todos. Gostaria de uma resposta de vocês. Muito obrigado.